Olá, boa noite. Começamos com o assunto do dia, o arranque dos trabalhos na Assembleia Geral da União Interparlamentar. Luanda é, a partir de hoje, palco da edição 147 do evento. Decorre neste preciso momento a cerimónia oficial da abertura. E que os trabalhos vão até o dia 27. Estão concentrados na capital parlamentares de vários pontos do mundo. Delegações participantes vão continuar a escalar o país até a próxima quarta-feira. O ato de abertura da Assembleia Geral da UIP acontece na Baía de Luanda e está a ser prestigiado pelo Presidente da República, João Lourenço. E as vantagens de Angola organizar esta importante reunião parlamentar são enquadradas em várias vertentes. Defende-se, por isso, de forma geral, que o país tire maior proveito desta, que é vista como uma semana de projeção mundial para Angola. A Assembleia Nacional de Angola e a Assembleia da República da Côte d'Ivoire assinaram um memorando de entendimento nos domínios político, cultural, econômico e tecnológico. Depois de uma audiência concedida por Carolina Cerqueira, Adama Bitogo descreveu como excelente a relação entre os dois países. Segundo o líder parlamentar ivoriense, com a assinatura deste memorando, a relação entre os dois países é reforçada. Nossas duas Assembleias Nacionais ajudarão ao reforço destas relações comerciais para que Angola e a Côte d'Ivoire tirem vantagem de tudo que se apresenta aos dois países. Somos dois países que estamos num alto nível no plano africano. A Presidente do Parlamento angolano e eu próprio estamos convencidos que o reforço econômico, político, comercial do eixo Abidjan-Luanda será proveitoso para as nossas duas populações. E nesta dinâmica do reforço das relações, dinâmica que permitirá aos diversos operadores dos nossos países, e a senhora Presidente e eu próprio combinamos procurar manter esta relação cada vez mais forte por meio do memorando que acabamos de assinar. Ao seu turno, a Presidente da Assembleia Nacional afirmou que a visita da delegação ivoriense vai agregar valor às discussões até ao último dia do evento. Eu acredito que a vossa vinda a Angola, no âmbito da 147ª Assembleia Geral da UIP e da importante delegação que o acompanha, vai agregar valor aos temas em discussão ligados à paz, à justiça e à ação parlamentar para instituições fortes. Eu penso que nós podemos estar convictos que esta amizade vai continuar, vai persistir e vai reforçar ano eterno a amizade e a cooperação entre os nossos parlamentos e os nossos países. Uma outra entidade que também foi recebida por Carolina Cerqueira é a líder parlamentar da Sérvia, que vê vantagens para Angola ao organizar a UIP, crendo que a aproximação entre Angola e Sérvia visa fomentar os setores da agricultura e segurança alimentar. Criamos as bases para as futuras negociações. Nós partilhamos algumas ideias para fomentarmos e melhorarmos cada vez mais a nossa cooperação no domínio da agricultura e também da alimentação e também no setor turístico, porque acredito que o povo de Angola e o povo sérvio podem fazer muito mais para melhorar essa cooperação. Narod Srbije i narod Angole upozna ovu drugu zemlju? Os líderes parlamentares garantem que existe pretensão da criação de um grupo de amizade e solidariedade entre os parlamentos dos países presentes na UIP. É o assunto que marca o dia. Temos, por isso, conosco em estúdio o Dr. Pedro Coaça, já é da casa, Dr. Pedro. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer estar novamente de volta à casa. Pois, e hoje o assunto que nos traz é este. Evento importante, uma reunião parlamentar que Angola acolhe até o dia 27. O que é que, Exatamente, do ponto de vista económico, podemos de vantagem aqui comentar? Exatamente. Temos que olhar, em primeiro lugar, para aquilo que é o lema do evento, portanto, ação parlamentar para a justiça, paz e instituições. Este último ponto, em particular, instituições, é de extrema importância, tendo em conta que, quando se analisam as questões económicas,
apercebemos-nos de que o desempenho econômico de um país, em certa medida, reflete, portanto, o ambiente institucional a ele subjacente. Esta avaliação é sustentada no argumento de que as instituições têm o poder de poderem criar um ambiente favorável, não é, naquilo que toca às expectativas tanto dos produtores quanto dos consumidores e, de modo geral, no funcionamento da economia nos seus múltiplos indicadores. Portanto, penso que este ponto em particular deve ser de maior realce para este evento e, de uma forma ou de outra, também é uma ação que ajuda, portanto, a promover o país no cenário internacional, não é? Especialmente perante os investidores, de que o país precisa muito para poder alavancar, portanto, o nível de atividade económica. É praticamente uma tribuna parlamentar internacional, aliás, mundial, já disse o doutor, está agora Angola nos holofotes do mundo com este evento. De que forma deve o país, por se tratar de algo que é diretamente ligado ao Parlamento, uma casa decisiva para a vida do país a todos os níveis, de que forma deve o nosso país aproveitar este momento já a olhar para a economia? Bem, os benefícios que podem advir deste evento que o país está a colher são, na verdade, indiretos. Não são diretos porque não se trata de um órgão, digamos assim, de concertação permanente. Portanto, é muito difícil, ao nível desta plataforma política, articular-se qualquer ação direta que possa beneficiar a economia nacional. Entretanto, é possível sim, não é, ao longo, digamos assim, dos dias que se vai, portanto, promover este evento, o país buscar encetar contactos que possam, em certa medida, criar um mecanismo de se costurar alguns acordos futuros nos domínios comercial, não é, para o país. Portanto, penso que, de uma forma ou de outra, é uma ação importante para o país na medida em que coloca Angola nos holofotes dos investidores internacionais. Ou seja, uma forma indireta de o país, como disse, dentro da agenda encontrar formas de encaminhar os principais planos e desafios que tem a nível da economia. Exatamente, porque se nós formos a fazer uma avaliação, não é, daquilo que são os acordos comerciais que os Estados nacionais vêm, digamos assim, estabelecendo com os diversos países, nós vemos de que, no final de tudo, muitos desses acordos têm que ser sempre ratificados pelos parlamentos nacionais. Portanto, em se tratando de um evento que vai poder criar esta interação entre os parlamentares angolanos e os diversos parlamentares, portanto, do mundo, pode, até certo ponto, abrir caminho para poder se estabelecerem contactos importantes no domínio comercial. Histórico para o nosso país. Resumidamente, já assim a fechar, doutor, uma nota a atribuir. Sim, é histórico. O país precisa, portanto, seguir criando esses mecanismos, não é? De modo a colocar o país nos holofotes daquilo que é o cenário internacional, tanto ao nível da atração do investimento transnacional de que o país precisa, tanto também ao nível da atração do investimento, portanto, financeiro. Lembrando que a economia está, portanto, debaixo da ação política. A própria economia em si, do ponto de vista institucional, sempre requer, portanto, esta interação e esta dinâmica político-diplomática. E neste quesito, em particular, penso que o país está de parabéns e precisamos continuar trabalhando neste sentido para poder atrair mais eventos do tipo, ou se calhar maiores. Pois, Dr. Pedro, vamos tê-lo, claro, esta vai ser uma semana de debates, é ainda muito cedo, vamos tê-lo claramente ainda ao longo da semana para mais momentos de análise. Por enquanto agradecemos por este momento e até já, né? Quem muito sabe obrigado. O doutor volte, né? Temos motivos para conversa. Muito obrigado, vai ser uma satisfação e vemo-nos em breve. Estamos juntos, doutor. E nós seguimos, o assunto é este, é a edição 147 da Assembleia Geral da UIP. Já lá estivemos, no palco onde acontece neste preciso momento a cerimónia oficial da abertura, prestigiada pelo Presidente da República. Junta-se a nós de volta o Alberto Capitão, que acompanha todos os momentos. Ao pormenor, Capitão, já temos o Presidente da República a discursar.
Ora, boa noite Simeão, boa noite a quem acompanha o Girassol Jornal. O Presidente da República ainda não tomou a palavra, mas continua a ser aguardado com alguma expectativa no seu momento de intervenção. Como já fizemos menção no primeiro apontamento, João Lourenço é o convidado especial para a abertura desta edição 147 da Assembleia da União Interparlamentar, uma organização que existe desde 1889. Angola é tão somente o segundo país de língua portuguesa a acolher o evento, depois do Brasil ter feito há mais de 60 anos, ou seja, há exatamente 68 anos, um dado que foi também aqui destacado pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, ainda pelo Secretário-Geral desta organização, Martin Chungongo, igualmente pelo representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, Parfa Anianga, que está por esta altura com a palavra. Os três primeiros intervenientes fizeram menção da necessidade dos parlamentos desempenharem o papel que têm de pacificar o mundo, sendo representantes legais do povo. Estas organizações políticas devem então trabalhar para que tenhamos um mundo cada vez mais unido, um mundo cada vez mais, digamos que favorável para todos. Carolina Cerqueira disse mesmo que a juventude tem de continuar a ter oportunidade e os países, as organizações, as instituições políticas devem continuar a dar oportunidade à juventude. De resto, falamos em instituições. Um dos temas fortes desta edição da Assembleia da União Interparlamentar é exatamente instituições fortes. É um assunto que vai estar em debate nestes 5 dias de evento. O lema para este ano no caso, passa pela ação parlamentar, justiça e também instituições fortes. Como já aqui fizemos menção, Kina e Simeão, está por esta altura a falar o enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, Parfa Anianga, que apresenta a mensagem de António Guterres sobre a necessidade desta Assembleia a ser positiva e de que daqui saiam resoluções satisfatórias para que possam também contribuir para a resolução dos principais problemas que o mundo enfrenta. Por esta altura, duas das grandes preocupações têm a ver com a guerra na Ucrânia, ou entre a Ucrânia e a Rússia, e a mais recente, que está já há cerca de 2 semanas, a guerra que opõe Israel e também o Hamas. São 2 temas que vão igualmente fazer destaque durante estes 5 dias de debates aqui na edição 147 da União Interparlamentar. Ora, aqui em Simeão, nós vamos uma vez mais devolver o sinal em estúdio para o segmento deste serviço informativo, e tão logo tenhamos sinal verde para a comunicação do Presidente da República para o discurso oficial da abertura deste evento, voltaremos então a solicitar o sinal para aqui a tenda da Baía de Luanda, que está a acolher esta cerimónia de abertura com mais de 1000 delegados, este evento que traz para os olhos do mundo Angola durante uma semana. Kina e Simeão. Obrigado, Alberto Capitão. Contamos contigo mais daqui a pouco. Seguimos a olhar para a questão da vandalização de bens públicos. Um retrato específico do problema que joga contra o plano de resposta às necessidades tanto no meio rural como no meio urbano. Os actos lesam o Estado em vários milhões de dólares. O investimento público é atacado em vários setores. Escolas, sistemas de iluminação pública, condutas de água, entre outros. Destaca-se também na lista equipamentos sociais que têm sido alvo de vandalismo. Veja a seguir exemplos captados pela nossa equipa em alguns pontos da cidade de Luanda. A iluminação pública no troço do viaduto do município de Cacoaco, a via expressa, sentido Sequele ao Benfica, está parcialmente vandalizada numa extensão de quase 1 quilômetro de cabos elétricos. Segundo a administração municipal de Cacoaco, o destino dos materiais roubados tem sido preferencialmente os mercados informais. Mas meia volta que tem aparecido esses amigos do alheio, têm estado a pautar por essas práticas indecorosas que não abonam aquilo que é o bem-estar das comunidades.
A inflação, como dissemos, tem estado naquilo que recolhe, porque muitas das vezes, o que é que notamos? Depois de um período, acabamos muitas das vezes a encontrar alguns materiais pelos mercados informais e não só, para dizer que são redes estruturadas que têm estado a fazer esse trabalho para esta análise. Na zona do Maé-Maé, no distrito urbano do Sequele, a via alternativa que liga a comuna da Funda, quase 2.000 metros de cabos elétricos também não foram poupados. É muito complicado, porque nesse preciso momento nós precisamos de ajuda. Às vezes a comissão demoradora deveria trabalhar no sentido para pelo menos trabalhar com esses jovens, porque os que estão a fazer esse furto são mesmo jovens de casa do terreno. É complicado, eles estão a arrancar os cabos para as suas casas e a pensar daqui e agora, nesse preciso momento, arrancar os cabos e vão arrancar também os postes para irem pesar e ficar feio. Este benefício que a administração, o Estado tem estado a criar, deverá surtir para as outras gerações. Então, se nós cuidarmos bem esse patrimônio, amanhã servirá também para outros. Quando tivermos que deixar esse legado, haverá testemunho de que alguma coisa tenha sido feita e eles poderão desenvolver sem dificuldades. Então, devemos conservar, devemos cuidar, também apelar aqui aos munícipes que não estejam de braços cruzados. Todo e qualquer que seja o movimento estranho devem denunciar. Outro ponto muito vandalizado pelos miliantes é a linha férrea do CFL, onde as locomotivas e as estações também são visadas. O caminho de ferro Luanda, no seu serviço que presta diariamente às populações, tem-se deparado infelizmente, com grandes atos de vandalismo, praticados sobretudo aqui na província de Luanda, das zonas sobretudo aqui do Sambizanga, do Rangel, de Viana, caracterizada por apedrejamentos aos comboios, que continua, infelizmente, apesar do trabalho de sensibilização, apesar do trabalho da polícia, é uma realidade que continuamos a denunciar porque temos resultados, danos significativos. Os órgãos de defesa e segurança pública têm estado a realizar trabalho árduo para o combate a esses males. É um combate que tem sido levado a cabo de forma árdua por todas as forças vivas de defesa e segurança e dizer que temos tido êxitos e pedimos mesmo aqui a contínua colaboração da população da denúncia desses casos, porquanto todo bem público é um bem para todos nós. Então devemos saber conservar. Em termos de prejuízos dos bens públicos e a título de exemplo, de janeiro a setembro deste ano, a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade ENDE teve perdas de 8.000 milhões de kwanzas resultantes da vandalização das suas infraestruturas. E avançamos a seguir a olhar para a senda do combate à criminalidade. O Serviço de Investigação Criminal apresentou nesta segunda-feira que em Luanda cidadãos acusados de crimes de burla. São no total 3 cidadãos que se empenhavam ou eles enganavam as vítimas com promessa de facilitar o processo de emissão de vistos. A detenção aconteceu no município de Belas. As detenções de 3 angolanos por alegada falsificação de extratos bancários para a concessão de vistos acontecem numa altura que vários cidadãos da província de Luanda afirmam que a obtenção de vistos está difícil por causa do preço e da demanda, principalmente para Portugal e Brasil. Eles dizem que, devido a essas situações, muitos indivíduos são burlados. Eu vim para solicitar o visto para Portugal. O acesso para o visto de Portugal está cada vez pior, cada vez mais difícil. Só de tratamento de documentos e submeter o visto, você pode gastar ali 300, 200 e tal, ou ainda mais. A procura é tanta e nessa procura tanta aparece os amigos do alheio. Para a concepção do visto para o Brasil está difícil porque o tempo de análise está a ser muito demorado. Porque muita gente já tem urgência em chegar ao território na qual quer viajar. Algumas têm sido burladas sim, como existem trabalhadores de boa fé, também existem pessoas de má fé nesse ramo de serviço. 2 vítimas, dentre várias que foram burladas supostamente por 3 elementos, explicam como tudo aconteceu e um deles alega que foi burlado mais de 1 milhão de kwanzas e que neste local estão também passaportes dos seus familiares e eles pedem a devolução dos valores. Foi burlado no ano passado,
Gastei 1.600.000 kwanza. O conselho que eu deixo aí mesmo na Iveia no Mal, apesar de ser um pouco frustrante, né? Mas é o melhor se fazer, pelo menos assim evita cebolas. Isso foi o valor do meu filho, ele foi burlar $800 mais 800.000 kwanzas que ele recebeu na mão do meu filho. Todo mundo sabia que o senhor trabalha lá no governo, que ele facilita os homens que querem viajar, né? Os detidos com idades compreendidas entre os 28 e 69 anos tiveram na sua posse 42 passaportes. Eu estou aqui porque é através do extrato bancário. O extrato bancário é falso. Eu pedi, a pessoa que faz isso não pode fazer mais isso. O arrependimento que eu tenho é agora, só vim descobrir agora, por saber que o extrato que eu comprava era um falso. Tem que se devolver os valores das pessoas. Eu falo com o David 20.000 kwanza, mas o moço anda a pedir 5.000 kwanza. Vamos devolver 20.000 kwanza. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda garante que a investigação vai continuar para se encontrar outros elementos. São elementos que estão ligados a esta rede, porquanto angariam clientes no sentido de tratarem vistos tanto para a Embaixada do Brasil, Portugal e países africanos como Mali, a Gâmbia e a África do Sul. O tratamento do processo para a obtenção de visto, eles cobravam entre os 200 e 300 mil kwanzas. Foram os mesmos elementos presentes ao Ministério Público e os juízes de garantia que tiveram então como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. Então esses aspectos todos vão ser aflorados no curso da instrução preparatória para irmos à busca de outros elementos probatórios que nos levem à real conclusão deste processo. O Centro de Processamento de Vistos em Luanda, VFS Global, que começou a atuar em Angola em 2012 e presta serviços a 8 países, entre os quais Portugal, Brasil, Bélgica, França, África do Sul e Países Baixos, garantiu nesse mês que o aumento dos pedidos de vistos por angolanos tem feito crescer negócios ilegais ou burlas. E na província da Huila, as autoridades detiveram igualmente um cidadão que é acusado de matar o enteado. E foi com recurso a vários golpes de arma branca. Um homem de 35 anos de idade foi detido pelo SIC, acusado de ter morto a catanada o enteado de 5 anos de idade no bairro da Mapunda, na cidade de Lubango. De acordo com o SIC, depois de cometer o crime por questões passionais, o homem meteu-se em fuga, tendo sido localizado na província do Namibe, onde veio a ser detido. Trata-se de um cidadão de 35 anos de idade, isso no bairro da Mapunda, concretamente no interior de um quintal. Cometeu o crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, sendo vítima um menor de 5 anos de idade, que por sinal é enteado. Este cidadão, após ter terminado a relação com a mãe da vítima, passou a visitá-la e fazendo ameaças de morte, bem como ofensas à integridade física. Vendo que não surtia qualquer tipo de efeito, o mesmo deslocou-se para a casa da mãe da vítima, com o instrumento corte perfurante katana, com o qual desferiu vários golpes ao menor, levado à morte imediata no momento. Depois do ato, meteu-se em fuga, isso para a província vizinha do Namibe, onde, atentamente, o Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com a Polícia Nacional, levou a cabo um trabalho de diligência criminal que culminou na detenção deste mesmo cidadão. É um ato reprovável, condenável, porque um padrasto representa para os enteados o papel de um segundo pai. Entretanto, este padrasto tem um papel de proteger, cuidar e educar do mesmo. E quando este caso chega a uma violência doméstica e posterior, culminando com o homicídio, nós observamos este caso como sendo um caso de ausência de integração social e também de justiça própria, porque nós desempenhamos o nosso papel de proteger as famílias. As famílias, nesses casos, quando há um desentendimento entre os adultos, a melhor solução é o diálogo, porque o diálogo, de certa forma, vai facilitar o processo de integração, e naqueles casos em que não é possível resolver por via do diálogo, é melhor desamigar naturalmente, sem necessariamente usar a força.
Outra vez, boa noite. Estamos a informar o Girassol Jornal, edição de segunda-feira, dia especial para Angola. O assunto do dia é a Assembleia Geral da União Interparlamentar que o nosso país acolhe. E é o encontro do Alberto Capitão, que está na tenda da Baía de Luanda a acompanhar a cerimónia de abertura, que nós vamos agora estender o sinal. Capitão, boa noite. Já se despediu o presidente cessante. Ora, eu renovo o meu boa noite a ti e também ao Simeão e a todos que nos acompanham aqui. Está por esta altura com a palavra o presidente cessante da União Interparlamentar, o português Duarte Pacheco. Ele começou por agradecer por Angola ter aceitado prontamente este desafio para realizar a edição 147 desta Assembleia aqui na capital do país, mas também disse que Angola é exatamente o país mais preparado, digamos, que o melhor exemplo para falar de paz numa altura como esta, já que Angola por mais de 20 anos viveu um conflito interno e os próprios angolanos por si só sentaram à mesma mesa e decidiram então terminar com as oscilações, terminar com a guerra interna e encontrar os caminhos para a paz. Daí que para Duarte Pacheco este lema enquadra-se muito bem nesta edição 147 da Assembleia da União Interparlamentar que Luanda acolhe aqui, e no caso Angola, que é o segundo país de língua portuguesa a acolher este evento. Duarte Pacheco disse que a primeira e última vez que isto aconteceu foi em 1962. Ele próprio, que é hoje o presidente cessante desta organização, não estava nascido, daí que sentiu a necessidade de os países de língua portuguesa voltarem a acolher um evento de tamanha magnitude. Agora, Eduardo Pacheco está a falar em inglês, ele começou por falar em português, mas está agora a falar em inglês, claramente com a tradução. Agora está fazendo esta mistura entre inglês e português. Vamos também dar a ouvir aos nossos telespectadores parte da comunicação de Eduardo Pacheco, que é o presidente cessante desta organização. Vamos então ouvir Eduardo Pacheco. Como o caso do Sudão, onde a ganância se sobrepõe à razão e quem sofre? Os mesmos de sempre, os mais pobres, os mais vulneráveis da sociedade. No Oriente, em Myanmar ou no Afeganistão, as situações não melhoraram igualmente. A ausência de democracia, a violação dos direitos humanos são práticas generalizadas, como a impossibilidade das mulheres irem à escola imposta pelo regime dos talibãs. E como reage a comunidade internacional, olhando para o lado, procurando dizer que o assunto já está resolvido. Mas não é verdade. Mas também na América Latina ou no Mediterrâneo temos movimentos migratórios nunca vistos, com pessoas a morrer diariamente na sua luta à procura do amanhã. É este o nosso mundo. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores, após a pandemia do Covid-19, pensávamos que seria possível retomar a viver a vida num mundo normal, seguro, pacífico, tolerante. Puro engano. Claro que havia desafios para o mundo, para os governos, para os parlamentos. As alterações climáticas, por exemplo, são uma realidade. E falando todos do assunto, são muito lentos os resultados alcançados na luta contra o câmbio climático. The past few months have been the hottest on record, and we have seen many extreme weather events around the world, impacting our daily life and posing important questions about what the future will look like. And we have seen some great examples of what is possible to do. It's now time to look at the bigger picture and step out our action to implement the Paris Agreement. We, parliamentarians, must hold our governments to account for the commitment made to keep global warming to 1.5 degrees Celsius. We must think not only of new approach to reducing emissions,
Ora bem, aqui Duarte Pacheco, na qualidade de presidente cessante da União Interparlamentar, que acontece no caso desta Assembleia da União Interparlamentar, que acontece aqui em Luanda. Duarte Pacheco falando de vários assuntos, nomeadamente também as alterações climáticas, um assunto que também foi abordado por Carolina Cerqueira no seu discurso, na sua mensagem de boas-vindas, que acabou por ser mesmo um discurso onde falou dos vários desafios do mundo e dos parlamentos. Esta semana, Luanda é a capital dos parlamentos de todo o mundo. Estão aqui mais de 1.500 delegados a este evento, representando mais de 1.000 ou mais de 130 parlamentos de todo o mundo. Nós vamos continuar então a acompanhar este evento, também testemunhado por entidades diplomáticas, o corpo diplomático acreditado em Angola, particularmente os embaixadores representantes dos países aqui filiados à UIP, à União Interparlamentar, estão também a testemunhar este evento. Nós vamos uma vez mais dar a palavra a Duarte Pacheco para que os angolanos possam ouvir o que está a dizer o presidente cessante desta organização, ele que elogia Angola pela calorosa recepção aos delegados a este evento e agradece pelo trabalho que está a ser feito para que este evento seja uma realidade. Vamos ouvir uma vez mais Duarte Pacheco. A UIP procurou contrariar esta frase, transformando-se para estar mais perto dos parlamentos, estar atenta à dinâmica da sociedade, às aspirações das pessoas e, por essa via, dar uma cultura de mudança a cada um de nós, parlamentares, e aos parlamentos. Pois a transformação na nossa sociedade só acontece se cada um estiver empenhado em que isso aconteça mesmo. As parliamentarians, we must work to regain the trust of the people we serve. We must uphold the rule of law. And as we celebrate 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, protects people's fundamental freedoms. And above all, we must work for peace and harmony within our community. Olha, Duarte Pacheco sempre fazendo esta mistura entre o português, a sua língua oficial, e também o inglês, que é de resto a língua oficial da UIP, é uma das línguas, se não a língua mais falada do mundo, e é a língua política e comercial do mundo. Daí que Duarte Pacheco vai fazendo então esta mistura entre o inglês e também o português nesta comunicação que faz. É praticamente já um discurso de despedida, já que Duarte Pacheco vai, ao longo desta edição 147 da União Interparlamentar, passar o testemunho à próxima presidente da organização, que poderá vir a ser uma africana, será uma africana. Estão na corrida para o cadeirão máximo desta organização 4 mulheres do continente berço da humanidade, representando o Malawi, também a Tanzânia, e por isso mesmo Duarte Pacheco deverá então passar o testemunho a uma destas senhoras que deverá atender, que irá nos próximos anos dirigir os destinos desta organização. Como dizia, estão na corrida para a presidência da UIP 4 mulheres representando países como o Malawi, a Tanzânia, a Somália e também o Senegal. Por isso mesmo, esta iniciativa do continente africano de ter 4 mulheres a concorrer para o cadeirão máximo da União Interparlamentar é também muito elogiada pelos delegados a este evento. Ora, frequentemente vemos pessoas a passarem na frente da nossa Câmara. É normal porque está a acontecer este evento e as pessoas estão aqui também a circular. São equipas que auxiliam os deputados, os senadores presentes neste evento. Daí que frequentemente vemos pessoas a passarem na frente da nossa Câmara.
Câmara, porque estão então transmitindo esta mensagem, fazendo aqui a troca de informações com os seus assessorados. Ora, continuamos e continua-se a aguardar pela comunicação que deverá ser feita pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço, convidado para a abertura das eventos. Ora, Eduardo Pacheco está agora a falar que pela primeira vez a organização vai ser dirigida por uma mulher. Vamos ouvir estas palavras que está a dizer. Aqui mesmo as palmas para estas mulheres. Eduardo Pacheco está já a terminar a sua comunicação, de acordo com o que podemos aqui concluir, e como dizia, aguarda-se pela comunicação que deverá ser feita pelo Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de chefe de Estado angolano e de convidado especial para a abertura deste evento. Ora, também já aqui fizemos menção que o João Lourenço vai, depois do final deste evento, desta cerimónia de abertura, oferecer um jantar aos membros destas delegações presentes aqui na edição 147 da União Interparlamentar da UIP, que acontece aqui em Luanda. Ora, antes mesmo da comunicação do Presidente da República, vamos assistir a mais um momento cultural. É por isso que aqui nesse Simeão vamos aproveitar o momento para uma vez mais devolver o sinal em estúdio, e dentro de mais alguns minutos vamos solicitar então para que possamos acompanhar em direto aqui a comunicação do Presidente João Lourenço aos membros, aos participantes a esta edição 147 da UIPEC. Luanda acolhe pela primeira vez, Angola, no caso, junta-se assim ao Brasil na lista dos únicos países a acolherem um evento desta magnitude da União Interparlamentar. Dizia aqui nesse Simeão, eu vou devolver uma vez mais o sinal em estúdio para que possamos continuar a levar até a nossa audiência ao Girassol Jornal, e daqui a pouco vamos solicitar o sinal para passarmos então em direto à comunicação do Presidente João Lourenço. É a Rede Girassol também a testemunhar os momentos fundamentais e importantes de Angola com este trabalho de reportagem que está aqui a ser conduzido por uma equipa da Rede Girassol. Dizia, vamos devolver o sinal e daqui a pouco vamos solicitar uma vez mais. Já de volta e seguimos em direto para a Baía de Luanda. O encontro do Alberto Capitão, que tem mais detalhes sobre a cerimónia de abertura. Por esta altura, o Presidente da República já discursa. Desta 147ª Assembleia da Ora, União. agora sim, estamos em condições de testemunhar o discurso de abertura desta edição 147 da UIP, União Interparlamentar, a Assembleia que acontece aqui na cidade capital de Angola, Luanda. O Presidente João Lourenço já fala para... Presidente da União Interparlamentar, Excelência Senhora Vice-Presidente da República de Angola, Excelência Carolina Cerqueira, Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola, Excelência Senhores Presidentes e representantes dos Parlamentos da UIP, digno Secretário-Geral da União Interparlamentar, senhoras deputadas e senhores deputados, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores. Gostaria, antes de mais, de manifestar a minha satisfação pessoal e o regozijo de todos os angolanos pelo facto desta 147ª Assembleia da União Interparlamentar realizar-se em Luanda, capital da República de Angola, país que tem a honra e o privilégio de acolher calorosamente a todos os delegados e participantes deste importante evento da diplomacia parlamentar internacional, a quem expresso os votos de muito boas-vindas. Angola é um país de paz e reconciliação que se encontra hoje em pleno desenvolvimento e conta com uma ampla diversidade religiosa, vasto mosaico cultural e riquezas naturais, país aberto ao modernismo e engajado na diversificação da sua economia. Estamos a investir numa estratégia nacional de desenvolvimento sustentável e inclusivo para a edificação de uma sociedade que valoriza e potencializa o seu capital humano, empenhada na construção de uma rede nacional de infraestruturas modernas que acelerem a integração regional com o objetivo de impulsionar a zona de comércio livre, a circulação expedita de mercadorias,
criar um ambiente de negócios favorável e promover um ecossistema resiliente e sustentável. Acolhemos este evento como forma de contribuir na resolução dos problemas globais da paz, da justiça social e promoção do intercâmbio entre os povos e as nações. A União Interparlamentar constitui um importante mecanismo de intervenção e advocacia das principais questões de interesse global, através do exercício da diplomacia parlamentar junto do sistema das Nações Unidas e dos Estados-membros. A sua memória institucional secular transformou-a numa autoridade mundial de referência na promoção das instituições democráticas, segurança global, defesa dos direitos humanos e igualdade do género, do desenvolvimento sustentável, da defesa do ambiente e empoderamento dos jovens. A qualidade de membro observador permanente no sistema das Nações Unidas é o reconhecimento da missão e do contributo da União Interparlamentar para a estabilidade, a fraternidade e solidariedade entre todos os povos do mundo. A República de Angola, como membro da UIP, tem desenvolvido múltiplos esforços no sentido de garantir e preservar a estabilidade da região para promover o bem-estar dos povos e o desenvolvimento sustentável alicerçado na equidade e na justiça social. A política externa da República de Angola reserva um amplo espaço de intervenção para a diplomacia parlamentar. A Assembleia Nacional constitui o principal garante da consolidação do nosso Estado democrático de direito, da promoção das liberdades, direitos e garantias dos cidadãos e da aprovação das políticas de desenvolvimento econômico e de inclusão social local, onde a voz das mulheres, dos jovens e das minorias representam a riqueza da diversidade da cultura nacional. Consideramos que a organização desta 147ª Assembleia da UIP em Angola é um tributo ao dinamismo da diplomacia parlamentar angolana, junto das organizações internacionais e dos países da rede interparlamentar mundial, cujo mérito é devido às exímias senhoras e senhores deputados da Assembleia Nacional da República de Angola. Distintos delegados, minhas senhoras, meus senhores, a democracia em Angola tem sido um processo de constante evolução e superação, desenvolvidos através das distintas instituições do Estado, democraticamente eleitas, instituídas, sendo a cooperação e a articulação institucional saudável e determinantes para a nossa afirmação como país que se destaca no concerto das nações. A reconciliação nacional e a estabilidade política são as maiores conquistas do nosso povo, o que nos permite transmitir e partilhar estes princípios e valores com outros países, sobretudo da região dos Grandes Lagos e da região austral do continente, onde se verificam alguns focos de instabilidade, violação da normalidade constitucional e a fragilização do tecido social e econômico dos países em conflito. Enquanto presidente pro tempore da SADC e, igualmente, presidente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, temos intensificado os esforços para encontrarmos soluções definitivas conjuntas para a normalização de alguns dos conflitos do continente africano através de intensas ações diplomáticas. No contexto global, assistimos ainda a outras situações preocupantes e desfavoráveis para a segurança mundial, nomeadamente a guerra na Europa e a proliferação de conflitos em outras latitudes, a crise dos refugiados no Mediterrâneo, o terrorismo internacional e o crime organizado transnacional, as alterações climáticas, a crise humanitária, a crise alimentar e energética crescente. É igualmente preocupante a situação da crise econômica que abala os Estados e os povos do mundo inteiro,
agravada ainda pelos efeitos negativos da Covid-19, que exige dos nossos países soluções políticas e económicas baseadas no diálogo, na solidariedade e na maior equidade na distribuição da riqueza global. Estes problemas devem continuar a merecer a nossa incansável atenção e a manifesta intervenção com vista a proteger os nossos valores universais e melhorar a qualidade de vida e prosperidade para todos. Distintos delegados, minhas senhoras, meus senhores, esta magna reunião acontece numa altura em que os povos do mundo em geral, clamam por mais paz, por mais justiça e por instituições cada vez mais inclusivas e decisivas, instituições cada vez mais atuantes na construção dos propósitos globais da comunidade internacional. Saudamos, por isso, o lema escolhido para esta Assembleia, augurando que a ação parlamentar aqui desenvolvida, para além de gerar profundas reflexões, possa contribuir para a construção e a solidificação dos mecanismos de promoção da paz e da justiça social. Este lema nos faz recordar que os fatores de instabilidade já identificados só serão superados se apostarmos na diplomacia multilateral em todas as dimensões e no fortalecimento das instituições que têm a responsabilidade de prevenir os conflitos e garantir a paz e a segurança universal. Estarão em debate temas sobre a segurança internacional, o engajamento dos deputados no diálogo, a legislação, fiscalização, o papel dos parlamentos na promoção de uma cultura de transparência, contra a corrupção e o engajamento dos cidadãos para se restaurar a confiança nas instituições nacionais e internacionais. Esta Assembleia contará ainda com reflexões ligadas ao desenvolvimento sustentável, onde serão debatidos temas sobre as parcerias para a ação climática, a promoção ao acesso à energia verde a preços acessíveis e garantir a inovação, a segurança alimentar mundial, assim como a contribuição dos parlamentares para a Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas, COP28, que acontecerá no fim deste ano. Os temas centrais desta conferência, como a democracia, os direitos humanos, o tráfico de menores e o papel dos parlamentos na redução dos danos, assumem grande importância no apoio ao crescimento dos países em desenvolvimento. Precisamos de encontrar consensos quanto à necessidade de preservação da paz e segurança internacional, desenvolvimento sustentável e promoção dos direitos humanos, pelo que nos congratulamos com o especial engajamento das mulheres e jovens através da realização dos fóruns paralelos dedicados a este segmento social. Assume igualmente destaque o ciclo de reuniões paralelas que irão realizar-se sobre a igualdade do género e as reformas necessárias no Conselho de Segurança das Nações Unidas e nas principais instituições financeiras internacionais. Distintos parlamentares, minhas senhoras, meus senhores, a diplomacia parlamentar é, nos tempos de hoje, uma força inegável das relações internacionais e as questões mais candentes que afetam a humanidade têm sido igualmente abordadas por parlamentares, quer seja no plano bilateral como no plano multilateral. Nesse sentido, a União Interparlamentar tem-se afirmado como o palco privilegiado da diplomacia parlamentar e, por isso, é nosso desejo que neste evento e nas reuniões especializadas possam aprofundar o debate, identificando as debilidades, os progressos e os principais desafios, superando deste modo os mecanismos de cooperação interparlamentar e as bases para o intercâmbio multilateral que unem os esforços a favor da prosperidade dos povos do mundo. A partir desta cidade de Luanda, a voz dos parlamentares do mundo será ouvida
apelando para o fim do conflito no Sudão, na Ucrânia e no Médio Oriente. É urgente que se calem as armas e se dê lugar à diplomacia, para que se salvem as vidas dos civis, de crianças, mulheres e velhos e se evite uma catástrofe humanitária nesses conflitos. No caso concreto do conflito israelo-palestino, os líderes mundiais vêm se desdobrando em esforços diplomáticos para que o direito humanitário seja respeitado, para que sejam poupados os hospitais, os campos de refugiados, as áreas residenciais, para que não sejam negados às populações os mais elementares direitos do cidadão, mesmo em situação de guerra, como o direito ao acesso à água, aos alimentos e à assistência médica. Mesmo que este objetivo imediato seja alcançado, para minimizar a dor e o sofrimento dos povos israelita e palestino, há toda a necessidade de se rebuscarem as causas profundas do conflito que dura há mais de 75 anos e que deixou milhões de palestinos sem terra, sem pátria e sem a possibilidade de regresso para a terra que sempre lhes pertenceu. Como a comunidade internacional reconheceu, através de um conjunto de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o povo palestino tem o direito inalienável de viver no Estado da Palestina, lado a lado com o Estado de Israel, respeitando cada um o princípio de coexistência pacífica, de boa vizinhança, de amizade e cooperação. Só a criação efetiva do Estado da Palestina porá fim definitivo a este ciclo de ódio e violência a que o mundo assiste impotente ao longo de décadas e que já fez verter muito sangue de cidadãos palestinos e israelitas. Não serão os canhões que trarão a paz definitiva ao Médio Oriente. Será a diplomacia, mas, sobretudo, a vontade e a capacidade do mundo, em particular dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em cumprir com as suas próprias resoluções a de criar o Estado da Palestina. Minhas senhoras, meus senhores, o grande nível de representatividade de parlamentares de todo o mundo, que hoje tenho o privilégio de saudar, para além de um particular regozijo na qualidade de país anfitrião, representa o firme compromisso e o engajamento de todos os Estados-membros para a concertação e construção de valores comuns que promovem os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Em nome do povo angolano, reitero com elevada satisfação os nossos agradecimentos pela escolha da República de Angola para albergar a 147ª Assembleia da União Interparlamentar, um desafio aceite na expectativa de que os resultados do presente fórum irão contribuir de forma objetiva e concreta para a solução dos diversos problemas que afligem o mundo. Desejo a todos os deputados, senadores, parlamentares, congressistas e delegados uma grande e frutífera jornada de trabalho, assim como uma boa estadia na cidade de Luanda, cuja experiência auguro que permaneça nas vossas memórias. A todos, muito obrigado pela atenção. Palavras do Presidente da República, João Lourenço, discursando então na abertura deste fórum
deste evento, no caso mundial, desta Assembleia da União Interparlamentar, que Luanda acolhe pela primeira vez. O Presidente João Lourenço a ser aplaudido diversas vezes, particularmente quando tocou no assunto que tem que ver com a paz no mundo e com os conflitos no Médio Oriente, entre Israel e também a Palestina. João Lourenço falando da necessidade do mundo fazer cada vez mais advocacia para que estes dois Estados possam se entender e desta forma então também ajudarem a que os dois possam encontrar a paz. Nós vamos aproveitar agora para devolver o sinal ao estúdio, fazendo votos de que nos próximos serviços de informação traremos para toda a nossa audiência outras informações desta Assembleia da União Interparlamentar que Luanda acolhe a partir de hoje e que vai decorrer até sexta-feira. João Lourenço fazendo um discurso aqui que tocou em vários assuntos e, como já aqui fizemos menção, um dos que mais chamou a atenção dos delegados a este evento foi mesmo a questão que tem a ver com os conflitos no mundo, particularmente no Médio Oriente. Nós vamos nos despedir, como já aqui fizemos menção, e voltaremos nos próximos serviços de informação da Rede Girassol a levar até a nossa audiência outros dados deste evento que está a acontecer aqui na capital angolana. Despedidas do Cândido Cicato, do Francisco Cardoso, Armando Samuel, Josué Massuaco e do Alberto Capitão. Boa noite a todos. Boa noite, Capitão. Bom regresso a casa. Ficaram então aqui os dados. Decorre até o dia, a partir de hoje e até o dia 27 em Luanda, a Assembleia da União Interparlamentar, para a qual centenas de parlamentares do mundo estão em Luanda nesta altura e 4 mulheres africanas concorrem ao cadeirão máximo da organização. Outros detalhes sobre o assunto você vai ter ao longo da nossa emissão amanhã. E seguimos mais notas de atualidade. Agora, no plano dos destaques internacionais, cerca de 20 mil pessoas abandonaram o sul do Líbano. O assunto está em destaque na atualidade internacional hoje com o desenvolvimento da Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina e Simeão. Boa noite. Boa noite. E assim que nos acompanha, igualmente boa noite. Na sequência dos ataques entre o movimento Hezbollah e as forças israelitas, cerca de 20 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas no sul do Líbano, segundo dados divulgados hoje pela Organização Internacional para as Migrações. O movimento libanês Hezbollah evitou até a data abrir uma nova frente de guerra formal contra o Israel, enquanto o exército libanês não respondeu até agora a quaisquer ataques lançados do outro lado da fronteira. Outros destaques internacionais acompanham a seguir. Um terceiro comboio de caminhões de ajuda humanitária entrou na passagem de Rafah a partir do Egito nesta segunda-feira, com destino à faixa de Gaza, informou um trabalhador humanitário e 2 fontes de segurança. As entregas humanitárias por meio de Rafah começaram no sábado, depois que disputas sobre os procedimentos de inspeção da ajuda e bombardeios no lado de Gaza da fronteira deixaram os materiais de socorro retidos no Egito. Rafah é a principal passagem da entrada e saída de Gaza, que não faz fronteira com Israel. As autoridades da ONU afirmam que seriam necessários cerca de 100 caminhões por dia para atender às necessidades essenciais de Gaza, que abriga 2,3 milhões de pessoas e onde os estoques de alimentos, água e combustível estão a acabar. 18 pessoas morreram na noite de sábado quando uma embarcação com mais de 200 pessoas a bordo naufragou no rio Congo, no noroeste da República Democrática do Congo, confirmaram hoje as autoridades locais. O governador da província de Equateur, onde ocorreu o incidente, Dieudonné Bobo Boloko, disse que o acidente se deveu ao envelhecimento da embarcação que se dirigia da capital Kinshasa para a cidade de Bolomba. Afundou-se ao largo de Mbandaka, a capital da província. Num episódio semelhante, 47 pessoas morreram num outro naufrágio na mesma zona, em 13 de outubro, devido à sobrecarga, segundo informou na altura o ministro dos Transportes, Mark Ekila. O naufrágio de embarcações é comum na República Democrática do Congo porque os rios e lagos são utilizados diariamente como via de transporte.
Falhas do sistema judicial e da polícia queniana permitiram que Paul Mackenzie pregasse o jejum extremo, apesar de vários alertas sobre este autoproclamado pastor. Mackenzie está detido desde 14 de abril, um dia após a descoberta das primeiras vítimas na floresta de Shakahola, onde se reuniam seguidores da sua Igreja Internacional da Boa Nova, a quem ele pregou para jejuar até a morte para encontrar Jesus. Desde então, 428 corpos foram desenterrados nesta área arbustiva do sudeste do Quênia, onde a investigação ainda está em curso. Um dos correios morreu sob custódia. Chamado de um massacre de Shakahola, este escândalo causou espanto no Quênia, um país predominantemente cristão com 4.000 igrejas oficiais. A escolha do novo presidente da Argentina será decidida no segundo turno da eleição presidencial, que será disputado no dia 19 de novembro entre o governista Sérgio Massa, que até às 23 horas e 18 minutos deste domingo tinha 36,64% dos votos válidos, contra o candidato da extrema-direita Javier Milei, que tinha 30,1%. Os números são da contagem oficial do Diretório Nacional Eleitoral, divulgado pouco depois das 21 horas e já com as 97,93% das urnas apuradas. Em terceiro lugar, aparece Patrícia Bullrich, com 23,83%. Após divulgadas as primeiras parciais, o secretário-geral da presidência, Julio Vetobello, afirmou que, com o trabalho de mais de 1.800 digitadores, foi possível chegar ao resultado mais rapidamente do que o esperado. Compareceram às urnas neste domingo 77,65% dos eleitores, segundo as autoridades eleitorais argentinas, o que o secretário exaltou como valorização do sistema democrático. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kina Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Muito obrigada pelas suas informações. Certo. Até amanhã, Edna. Ainda fora de portas, no Reino Unido continuam patentes os danos causados pela tempestade Babette. Segundo as autoridades, as inundações causadas pelo fenómeno, que resultou em 4 mortos, podem durar mais dias. As inundações causadas pela passagem da tempestade Babette no Reino Unido podem durar vários dias, segundo o alerta da Agência Britânica do Ambiente. A instituição refere que novas inundações podem ser registradas até quarta-feira em algumas áreas da Inglaterra, como resultado das chuvas. Em consequência da tempestade, 4 pessoas morreram e 116 avisos de inundação permanecem em vigor em todo o Reino Unido. Mais de 1.500 propriedades ficaram inundadas na Inglaterra e mais de 500 casas em Nottinghamshire foram evacuadas no domingo e 2 alertas foram ativados devido ao risco de transbordo do rio Idle nas cidades inglesas de Retford e West Retford. Em 2 condados, alguns rios ultrapassaram nos últimos dias os seus níveis mais altos desde 2007. E assim termina a edição de segunda-feira de Girassol Jornal. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. A todos, continuação de boa noite. Boa noite.